Eu achei que esse filme ia me emocionar menos, só que não. E aí eu Verdade. descobri uma coisa, que quando eu assisto filmes, independente de ser drama ou de ser numa pegada mais humorística, né? Mas sempre que tem uma história em que a pessoa está ali disposta a se arriscar, em que a pessoa está disposta a sair da zona de conforto dela, em que a pessoa está buscando talvez o propósito dela, essas coisas me emocionam. Eu amo ver pessoas se arriscando. E é isso que acontece nesse filme. Incrível. E tem sim uma pegada de drama, mas também tem uma pegada de humor muito legal. Acho que eles fazem essa mescla muito legal nesse filme. E que filme é? Um Senhor Estagiário. Então eu quero te dizer, seja bem-vindo a mais um episódio Psicando Cinema. Um Senhor Estagiário, um filme. Antes da gente começar a discussão, vou ler a sinopse aqui, né, para o pessoal, Tá. é, para o pessoal não que não assistiu. Eu deixei aberto no computador, mas eu esqueço que eu estou gravando e daí eu não consigo abrir. Aqui, eu vou ter que abrir no celular a sinopse. É, quem não assistiu esse filme, ouve aqui a sinopse e vê se tu te interessa. Aí vai lá, assiste e depois volta para ouvir a gente, né, gurias? Deixa eu abrir aqui. Senhor es... Enquanto tu abre, Uhum. deixa eu falar uma coisa, né, gurias? Porque assim, a gente, quando fez a escolha desse filme, a gente disse, vamos escolher um filme, né, que não seja tão drama como os outros que a gente fez para não chorar tanto. E quando eu comecei a ver, eu quase mandei mensagem para vocês, porque eu também eu pensei, gente, será que eu Ele... que tô num dia mais sensível? Mas eu comecei a ver e desde o início, assim, me encheu os olhos de lágrimas, Hum. sabe? Ah, Eu então não fiquei sou a muito única. tocada. Eu quase mandei mensagem para vocês. Eu falei, como assim, gurias? Vocês falaram que não era filme. E tá na sinopse que é comédia, né? É um filme que seria É, uma comédia. Mas eu achei ele muito bonito também. Eu não tinha Muito. visto, né? Acho que todas vocês já tinham visto, eu não tinha sim. visto. E confesso que até o nome não tinha me chamado muita atenção. E eu amei. Eu quase vi de novo ontem. Eu queria que o meu Muito marido bom, visse. né? Muito bom, muito Ótimo. bom. É que eu acho que Que... ele tem essas conexões, ele é um filme muito inspirador, mas eu acho que ele é leve, ele consegue ser leve justamente Ele pelas traz coisas bem temas humoradas. profundos de uma forma leve. É, eu achei ele Tipo, sensível, assim, é sutil a forma que ele exato. traz a sensibilidade, sabe? É uma Uhum. coisa no olhar, Não, às vezes, dele, É sabe? muito Uma e eu coisa. acho que a gente se identifica muito com os personagens. Então, por exemplo, né, a situação disso, quem nunca teve, né, alguém, algum conhecido, ou pai, um avô que passou pela aposentadoria e que a gente sabe que é um momento desafiador, do tipo, o que que eu vou fazer, como é que eu vou me reconhecer? Da mesma maneira ali com a personagem. Como é que é o Tá, nome dela, guria? deixa eu falar a sinopse Tá. antes. Ah, tá, Tá. tá, tá. Tá lá, vai lá. Então, o Senhor Estagiário é com o maravilhoso Robert De Niro, que eu sou muito fã. Tudo que Ai, ele ele é ótimo. faz, eu assisto, Maravilhoso. porque eu sei que vai ser bom. É. Então, ele faz ali um senhor aposentado, né? E ele tá lá nos seus 70 anos e ele se desafia. Ele começa a ver que a aposentadoria ali, ele tá aposentado, viúvo, e a aposentadoria começou a perder a graça. Ele já viajou todo o mundo, ele já não tem a companheira dele, ele já não tem mais. Ele até fala no início, né? Eu já nem sei mais o que fazer, né? Tipo, não tem mais criatividade. Tipo, o que que eu vou fazer? Uhum. Então ele tá lá, passando na rua e vê um cartaz é, convidando aposentados a participar de um programa de estágio sênior. E aí ele se candidata, né? Se Uhum. candidata e já começa que para se candidatar a esse emprego é totalmente diferente. É um Não é super desafio. já começa ali o desafio, não é mandar Total. um currículo escrito ou uma carta de apresentação. Não, tem que fazer um vídeo.
Faça um vídeo e mande no formato XYZ, agora nem lembro quais eram os formatos, Nem né? eu saberia fazer esse formato ali. Não é qualquer empresa, né, gurias? Não é uma empresa tradicional, é uma empresa de e-commerce. Então, é uma empresa Super inovadora. Que eles nem sabem Exatamente. direito como que funciona isso, vender roupa pela internet. Como assim, né? Mas Aham. ele vai e se desafia para isso, né? Então ele aproveita essa oportunidade. E ele começa lá com outros dois senhores também, uma mulher e um outro homem, também aposentados, e um cara mais novo, que era um estagiário normal, assim. Normal. E é muito interessante que daí ele já senta ali no meio dos outros funcionários jovens, né? A vibe da empresa é totalmente diferente, não tem salas separadas, inclusive a dona da empresa, né? Não tem uma sala fechada, né? Então já começa por ali, né? E é bem legal aquela cena que quando ele chega, e aí todo mundo, o outro estagiário largando as coisas em cima, totalmente diferente das coisas que ele levou para o Sim, trabalho, cheio assim, de né? tecnologias E e ele ele com lá a com a pastinha agenda, lá de mil, não, né? Como é que se fala? 1970 era a É, pasta dele. antes até, eu acho. É. E aí ele tem a sorte de ser estagiário logo de quem? Ele foi designado para quem? Para dona da empresa. E tava de cara virada, assim, não tava curtindo muito Resistente. ter aquele programa. Ela, ai, não, nada a ver, eu não quero um estagiário para mim, nada a ver um estagiário aposentado, né? E então o desafio dele começa também ali, não sei se vocês vão concordar comigo, né? Eu nem tô lendo a sinopse, né? Eu tô contando na minha cabeça. Sim. Começa o desafio ele se mostrar útil para ela. Ele Isso. mostrar que sim, ele tinha Ele é. coisas a acrescentar para ela, para o trabalho dela, Sim. né? Total. Enfim, daí o Primeiro filme ser visto, né? Porque ela mal exato, olhava para, começando né, por ser ser visto. visto. É. É. Esse filme, ele Mas, vai também fala bastante da vida dessa dona dessa empresa, da Jules, né? Ah, Jules. como é Vai que é o falar nome dela? Jules. Jules. Tá. Tentar gravar. Então vai Jules. falar muito ali, né, da vida dela, do casamento, do desafio para ela também, né? Tá ali com um estagiário. Mas o primeiro tema que a gente quer trazer aqui para essa reflexão é justamente esse ponto da aposentadoria, porque é a primeira coisa que mostra aí nesse filme com o protagonista Ben, que é o Robert De Niro. A Uhum. aposentadoria, um grande desafio, né, gurias? Nenhuma de nós chegou. Talvez nós Ainda temos não. vontade de chegar, né? Mas talvez Ai, não seja toda essa Ei, maravilha que a gente talvez a imagina, né? gente, talvez hoje a gente só veja a parte boa da aposentadoria. exato. Não, me identifiquei muito assim quando ele trouxe do tipo, tá, o que que tu pensa em fazer quando se aposenta? Nossa, eu vou viajar, depois vou ter tempo de lazer pra fazer tudo que eu quero. Tá, e aí daqui a pouco eu já tô entediada, né? Então, eu acho que É. ele trouxe uma realidade, assim, né? Que eu, enfim, já até vi com os meus avós, de inventarem coisas realmente, né? No caso, eles não voltaram a trabalhar, mas, por exemplo, né, o meu avô começou a organizar coisas da casa, então se mudou mais pra serra. Então, criou formas de se sentir útil, porque só ficar em casa vendo jornal, enfim, conversando com a minha avó, ele tava se deprimindo, literalmente, assim. Então, acho que esse E acho processo que de buscar a utilidade é tão importante, né, E eu acho gurias? que essa é uma das primeiras perdas, né? Porque o trabalho traz muito esse senso de utilidade, esse senso sim. de, né, de pertencimento a algo também, e ele traz Uhum. muito isso, né? Então já é uma das grandes perdas com a aposentadoria, né? Para que eu sou útil agora? Exato. E eu acho que ali mostra muito bem que nós, jovens ainda, né, a gente acaba ficando muito com uma ideia de que a aposentadoria é tipo assim, ai, finalmente terminou o trabalho, né, que maravilha. Só que na verdade é o início de um novo ciclo, né, porque é um ciclo dali, a princípio, para o final. Então não é uma folga do trabalho, ai, finalmente eu não... Exato. É um novo ciclo. E eu vejo que, e isso mostra, né, até na fala dele, que num primeiro momento ele também estava encarando assim, tanto é que ele diz, fui aproveitar a vida, fui fazer isso, fui fazer aquilo. Tá, mas e E aí depois?
Depois que eu já descansei do trabalho, depois que eu já, né, me diverti, que sentido eu vou dar pro resto da minha vida agora, né? É, gurias, eu acho que é importante a gente falar que esse senso de utilidade nem sempre está só ligado ao trabalho, Sim, né? sim. Às vezes tem muitos aposentados que vão encontrar esse senso de utilidade, inclusive em coisas que o trabalho não deixava com que eles tivessem tempo para fazer. Seja em Uhum. Exato. casa, cuidar dessa casa, É, das suas coisas, dos netos, é o que for. ressignificar, né, também Exato, essa né? utilidade. Sim, Ali, Lilia. Aham. no E caso muitos ao dele, contrário. ah, E não só te interromper rapidinho, é ah, exatamente isso que tu tá falando, né, Sabrina? Só que o que a gente vê também é que muitos é ao contrário, que eles têm essa expectativa do tipo, vou viver outras coisas da minha vida, vou encontrar esse senso, e alguns não encontram, né? E que é aham, bem, alguns encontram e se realizam muito, e que bom, né? Porque realmente o trabalho não é tudo, mas muitos exato. vão com essa expectativa e não se encontram, né? E muitas vezes, por quê, né, Lívia, também, eu acho que também é importante a gente ver, assim, qual era a função do trabalho para aquela Uhum, pessoa na vida dela. Isso muda muito. uhum. Acho que Isso sim. vai mudar muito. É, Aham. O nível da perda muda muito nesse sentido, né? exato, porque tem pessoas Significado que tinha. que trabalham porque tem que trabalhar Né? e nunca nem pararam Uhum. para pensar no sentido da vida deles. Mas eu preciso trabalhar, vamos lá, é isso, é a minha rotina. Sobrevivência E total. tirar o trabalho é muitas vezes ter que se deparar com isso, né? Com esse Exato. questionamento, né? De Uhum. sentido de vida, do que eu quero, do que me dá Mas prazer, né? eu gostei muito daquela comparação que ele fez ali dos cantores que não se aposentam, porque tem música neles, né? Enquanto tem música. Aham, e é Muito bom. verdade, né, guria? Se vocês forem notar, assim, tem várias profissões, até Que não tem nós, enquanto aposentadoria. autônomas, né, eu já vi pessoas trabalhando, atendendo clinicamente, olha, com vários, Eu vi vários anos de agora, idade. isso é raridade, mas o Milton Nascimento agora, acho que foi semana passada, fez o último Uhum. show dele. Então, Uhum. é um tipo de aposentadoria, não vou fazer mais É, show, né? Mas é, normalmente é um tipo de profissão que a pessoa vai até morrer, né? vai. Sim, Enquanto com Mas tiver, certeza. porque né? Pique também, isso, né? mas eu acho que o que a Sabrina falou é legal, essa música não precisa ser só através de um outro trabalho, essa música pode ser relações, essa música pode ser, enfim, uma outra função na família, um outro papel, né, ajudando, mas eu entendo que se a gente não encontra nada, né, que dê sentido, eu acho que aí as coisas podem se É complicar verdade. bastante. Daí fica o vazio que ele diz, né? Ele Aí eu precisava vazio, preencher esse vazio. é, E eu acho, não sei, gurias, né? O que vocês acham? Até vou trazer para questionar vocês, porque eu não vi isso. Me chamou a tá. atenção que ele fala que ele tem um filho e tem um neto. Que moram em outro Ai, estado, eu acho. Quando e ele se nunca aparece. apresenta ele fala dele para namorada, né, que vai se tornar namorada, ele fala disso e me surpreendeu, porque Sim, mas Uhum. eu logo no início Apareceu aparece numa ele cena. dormindo no beliche com a neta. Apareceu uma lá cena só. no início ele fala algo de não Mas querer é ser um bem. preso, Eu acho que algo eles assim. moram longe, então. Ah, Uhum. pois é. Uhum. Porque eu acho que no caso dele também, ali era uma questão do trabalho também ter uma função muito social na vida dele, Sim, de tanto que relações. aquela cena que ele vai pro Isso. Starbucks só pra se sentir Uhum, parte daquilo, né? Ele exato. não tava conversando com Ele era muito ninguém. sozinho, né? Ele não Uhum. estava conversando com ninguém, mas só o fato de estar ali naquele movimento às 7 da manhã, vendo o pessoal antes de ir para o trabalho, fazia com que ele se sentisse parte daquilo, né? Bem interessante, eu achei Não, e aquela cena. buscar relações que façam sentido para ele, né? Porque até mostra ali lembra Isso. aquela aposentada que encontra ele, inclusive quando eles falam que dá em cima Que dele, quer beija marcar um ele. encontro. Não é que Muito não bom. tivessem pessoas que ele pudesse daqui a pouco sair, fazer alguma coisa, mas ele queria algo que fizesse mais sentido com ele, para ele Sim. queria, Tanto inclusive que assim, o se aventurar a se desafiar, né? é, Algo novo para ele. Ele estava disposto a isso. Não, ele talvez, eu não acho que ele era sozinho, que ele não tinha relações, sim, porque aparece até uma cena ali, que depois que ele começa a trabalhar, ele chega em casa e ele recebe um monte de mensagem na secretária eletrônica. Ah, onde é que tu tá? Tá sumido, não tá aparecendo em tal lugar, sabe? Então, eu acho que ele tinha, assim, os grupos, né, sociais, né?
Sim, porque ele era envolvido em coisas que ele, né, a yoga lá que ele estava fazendo, era algo que ele se relacionava com pessoas, Exato. tinha gente, Mas aí né? tem uma outra coisa que vai acontecendo que tem a ver com essa parte social, que, bom, a aposentadoria normalmente acontece num período da vida de envelhecimento. E aí um dos programas que acontecia muito era velório, né? Então, Exato. Não, e ele essa é fala, uma, né? Vai e essa é uma perdendo coisa. também as pessoas, né? Claro. E outra coisa, gurias, eu acho que o filme não mostra tanto isso, mas quem acompanha, quem convive com pessoas mais idosas vai entender isso que eu tô falando, que é a nossa integridade física. Então, do tipo, tu tem saúde, né? Tu tem disposição, daqui a pouco até tu tem uma reserva financeira, mas o teu corpo não aguenta, então viajar não é tão mais fácil, participar de conversas e coisas assim, né? Às vezes é difícil porque tu não escuta direito. É toda uma série de outras coisas que Sim, eu acho que algumas quando a gente limitações, né? Total, Uhum. várias limitações, né? E eu acho que quando a gente idealiza a aposentadoria, a gente pensa, pelo menos na minha cabeça, é umas férias agora, como eu estou agora, né? E não é. É, Então eu sempre tento pensar assim, né? Como trazer um pouco da aposentadoria ou dessa ideia, né, para nossa vida, porque senão fica Para não tipo esperar, aquela né? ideia, Só para lá. aquele pote no fim, o pote de ouro no fim do arco-íris, que daqui a pouco nem chega nisso, né? E a gente não aproveitou o que podia, pensando nessa aposentadoria, é. sei lá. Eu penso. Eu tenho, né, gurias, na minha vida, o meu pai e a minha mãe são aposentados, né, assim, aposentados há um tempo, mas sem trabalhar há pouco tempo, né, porque tem isso também, né, às vezes tu te aposenta, mas tu segue trabalhando de uma outra forma, minha mãe seguiu trabalhando, e eu vi, assim, o quanto também foi diferente para minha mãe e para o meu pai. A minha mãe não para, independente dela não estar trabalhando, ela busca muitas coisas que fazem sentido para ela. Ela voltou a estudar, fazer parte de grupos disso, daquilo outro. Ela está sempre e ela precisa estar nesse movimento de fazer coisas, de se relacionar. Já o meu pai não, né? O meu pai é uma questão, né, da família, de, né, curtir, né, netos. Então, assim, isso que eu estava falando da função do trabalho na vida de cada um, eu acho que quando tu tira isso e tu vê o que ele faz, qual era o papel desse trabalho na minha vida, muitas vezes ele era muita coisa, né, gente? Ele era muita coisa. Aham. E tu te vê, como ele fala ali, meio sem chão, porque são várias funções envolvidas, né? A gente falou, é social, é de se sentir útil, é o de estar em movimento de alguma forma, porque te exige, né? Tu tá sempre aprendendo alguma coisa, né? Então, assim, no caso do filme, eu acho que mostra muito assim, para ele, ele sempre foi uma pessoa bem ativa, né? Ele era ativo, ele tinha a questão do trabalho, de outras coisas. Não à toa ele foi aproveitar, eu acho que a falta da esposa, a questão dele estar viúvo também foi algo. Não sei se ele estivesse, né, com ela, se ele Ele teria a voltaria, mesma né? necessidade, Também tenho né? essa Então, dúvida. Aham. também foi uma necessidade dele. Ele se viu sem Uhum. companheira também, até para curtir as coisas que daqui a pouco ele queria curtir, Pode ser. né? E tu falou dessas limitações, né, Gabi? Tu sabe que eu falei com a minha mãe. Minha mãe fez semana passada 73, tá? E a minha mãe é que nem eu, assim, não para, né? Então ela adora fazer tudo e passear, e ela foi viajar. E ela disse, Sabra, agora que a gente vê Agora, como a nossa. gente não consegue mais fazer algumas coisas. Eu e o teu pai, para entrar e sair do bug, a gente entalou e não conseguia sair, sabe? Aquelas coisas assim. Não dá mais para, não temos mesmo pique para curtir o que a gente gostaria, entende? Então, assim, ter que mudar o perfil de viagem. Então, são vários lutinhos também que vai se viver, Claro. Que tu dá né? conta, não. É. Uhum. Mas eu vou falar assim, ó, a gente está falando de avô, de pai, mas para mim me tocou e eu fiquei pensando muito como em mim também, né? Claro. Porque assim, Claro. querendo ou não, a gente vai se aproximar. Ah, pô, já tô com 43, claro que hoje a gente se aposenta cada vez mais tarde. Mas eu fiquei muito pensando nesse sentido das limitações, né? Me identifiquei em várias coisas. E Ó, até aqui, ó, limitações. é uma coisinha de remédio do lado da minha cara.
E limitações Igualzinho até no quesito aprendizagem, né? Que a gente sabe que vai ficando mais difícil aprender coisas novas, né? Então, Sim. aí já mudando um pouquinho aqui, né, o nosso tema, pensando, uma das coisas que mais me emociona, talvez me toca, é a coragem dele se expor num ambiente, vamos dizer, um tanto hostil, né? Porque Uhum. essa divergência, essa diferença de gerações É. pode ser super hostil. Uhum. É, e aí eu fico, ai, né, eu assistindo, eu ficava naquela agonia, assim, ele lá, né, todo engravatado, e a galera, ainda que eles receberam ele super bem, né, foi muito legal, assim, mas eu só pensando assim, meu Deus, como é que ele tá se sentindo de ir, né, para um lugar novo, tão diferente, né, precisa de Esse muita choque de coragem, gerações, é? um choque total, assim, né. E aí, mais pra frente, fala lá que ele trabalhava naquele prédio, né? Que era na. E aí, Nossa, bem numa legal. coisa totalmente diferente, que já era. Ai, me fugiu a palavra, mas arcaica, né? Era Aham. lista telefônica. Quem é que usa Sim. lista telefônica hoje em dia, né? Ou, Sim. né, 5 anos atrás, que foi o filme, né? Então, é um baita de um choque ali para o mesmo prédio, para uma coisa totalmente diferente, com pessoas muito mais jovens que ele, né? Com jeitos diferentes, com tecnologias diferentes, né? É E eu achei legal que muita ele abertura, manteve né? a autenticidade dele. Não, eu gosto de me vestir Eu gosto de assim. me É, vestir assim, Eu gosto de ter a minha é, pastinha, de ter o meu era o que eu jeitinho. ia, era o que eu ia comentar agora, que essa angústia que a Ivy ficou, né? Ai, como é que será que, né, ele tá se sentindo? Eu não fiquei, pelo contrário, eu vi ele tão seguro, Seguro. tão, tipo, que não me passou essa sensação que a Ivy ficou. Eu Uhum. tava vendo ele tão Aham. seguro, então é Eu isso acho que aí, eu ele me sozinho, coloquei ele é muito no capaz, lugar, porque eu me pode ser. sentiria assim, Eu me Aham, sentiria aham. também. Uhum. com muito E ele medo de tava lá ser super seguro. rejeitada naquele ambiente. Não, E realmente, eu ele acho que ele passou uma segurança grande, né, Lívia? é Assim, muito assim, uma auto. seguro Uhum. e muito observador, né? Ele Muito. observou, ele foi observar como é que a chefe dele então funcionava, ele foi encontrando No formas de se espaço. aproximar dela, isso foi bem legal. Uhum. Uhum. E eu acho que nessa observação, né, claro, eu acho que ele tem uma questão que talvez até tu esteja falando também, Eve, que é dessa coragem, ele era muito disposto para as coisas, gurias. Tudo que propunham para ele, ele, tá, eu topo. Não, vamos, vai de motorista, ok, eu vou, né, Leva o agora faz casaco isso aqui. dela lá para limpar. Ele leva, né? Então ele era muito disponível e eu acho isso tão bonito de ver, porque é difícil a gente ser disponível para as coisas novas, né? Às vezes Uhum. a gente até quer, mas na hora da prática, do vamos ver, dá muito trabalho, é muito difícil, dá muito medo, dá muita vergonha. É muito resiliente também, porque assim, Ah, ele até foi super bem recebido por todos, ele foi querido por todos, mas a chefe, que era a pessoa que ele estava trabalhando mais era uma pessoa diretamente, foi uma difícil. pessoa que desde o início, assim, tipo, até Não, valorizou ele, olhou ali e falou, não, "Sabe, eu acho que tu não vai ser útil aqui, tipo, para mim tu não vai ser útil." Então ela Imagina tu questionou. ouvir isso. ele não, Esse ponto eu acho que foi assim, porque exatamente era isso que ele queria, e isso foi um desafio para ele. É. Tipo, ela vai ver que eu vou ser útil aqui para ela, né? Assim, porque ele ficou em jogo o que ele realmente foi fazer, era o que ele queria se sentir útil, e foi o que realmente ela questionou ele. Tu não vai ter utilidade aqui dentro. Mais ou sim. menos isso, Não, se né? ele tivesse, né? Daí, se a gente botar pra vida prática, quando alguém nos. Ela deu uma criticada, né, gurias? Ou não atendeu o Deu, pedido Uma dele, deu. baita né? criticada. É. Se ele acatasse aquilo, se ele. Ah, então realmente, né? Se ele levasse a sério, ele não. Enfim, ele sairia, não teria o que fazer, né? Então, que desafio que é, e eu acho que esse é um tema muito importante, da gente também não acolher, no sentido de levar a sério tudo que vem do outro. Do tipo, ele recebeu, mas ele meio que percebeu também, gurias, eu acho, que era mais dela do que dele. Do tipo assim, eu noto que tu tá nessa Uhum. frequência aí tão maluca, andando de bicicleta, fazendo 300 coisas, que tu não tá vendo utilidade, mas tudo bem, eu vou seguir aqui porque eu sei que eu tenho um valor. E porque eu, Uhum. né? Então a sensação que eu tive é que ele escutou, ok, mas ele não se abalou, assim, ele não Ele tinha se fé nele deixou. mesmo.
né? Exatamente. Ele tinha fé nele mesmo, ele seguiu. E pra mim isso é um grande exemplo, de verdade. E para mim também, Gurias, eu fiquei com a sensação, ele tinha tão claro qual era a função daquele trabalho também para ele. Eu quero estar em contato com pessoas, eu quero estar trabalhando, eu quero ser útil, que ele estava tão seguro disso. Eu fiquei muito com essa sensação de, tá, ok, isso dela, mas eu tô aqui fazendo as minhas coisas, o meu trabalho e vou seguir fazendo, sabe? Ele estava tão seguro do que ele estava buscando lá, que meio que o que ela estava falando, eu pensando naquele momento, acho que não interferia tanto para ele. Ele estava, né, indo lá trabalhar, se arrumar, poder conviver com as pessoas, e no fim das contas foi super útil, né? E foi útil não só para o trabalho, mas para ela, né? Na vida dela, pessoal. Acho que isso foi muito forte, assim, o quanto. E quando a resistência que ela teve quando ela percebeu que aquilo estava mexendo com ela. Né, gurias, assim, dela tentar transferir ele, de achar ele muito Então, observador, porque ele sentiu ela sentiu algo diferente, de que ele estava entrando um pouquinho ali na vida dela, que é aquilo que ela não deixava acontecer. esse é um Né? ponto que eu fiquei pensando aqui enquanto vocês estavam falando, essa característica observadora dele, que talvez é uma das coisas que mais ajudou ele ali, né? No sentido, né, de tá, não vou pegar tudo que estão me dando. Não, deixa eu observar, deixa eu me inteirar desse ambiente, deixa eu observar essa pessoa, né? Era, era o que faltava, talvez, nela, essa Uhum, consciência do momento presente, essa consciência do mundo ao redor dela, e por isso que uhum, talvez incomodava tanto ela. Eu fiquei pensando muito uhum, nisso, assim, né? uhum. Como que é ter uma pessoa ali te observando, né? É desconfortável, né? Pode ser desconfortável, claro, né? E aí, automaticamente, ela quer o quê? Se livrar daquilo, né? Que pode ser tão desconfortável. Deixa eu transferir ele. Mas, Uhum, enfim, essa observação dele possibilitou a aproximação também, né? uhum. Tanto que ela depois até esqueceu que tinha pedido para transferir ele. E Sim, aí sim. transferiram. Não, e foi uma coisa assim, ó, de um dia para o outro até. E eu achei legal que ela falou para ele assim, que ela foi lá quando ela foi se desculpar, né? E ela disse assim, de que ele fazia bem para ela, de que ele ia ser necessário ali para ela. Então ele ficou muito num papel de cuidador, né? De amigo dela também, assim, mais do que outra função qualquer ali. Ele poder ser o cuidador da dona, da gestora do negócio, muda todo o negócio, né? Ajuda a todos, né? A forma que ele também fez com que ela poder se olhar para as pessoas, que foi o que ele fez, né? Exato. Ele passou a ser visto por ela e ele trouxe de que esse olhar era importante que ela tivesse para o resto da equipe, de valorizar as pessoas Sim, também. quando ele fala lá da assistente dela também, né? Exato, porque ele não fica só ali, não, tá, que bom, eu consegui esse papel na vida dela, tá ótimo. Não, tipo, olha ao teu redor. As pessoas que tu tem, que bom, elas podem te ajudar. Sabe que a fulana é formada nisso, nisso, naquilo. Eu sei, mas esqueci, diz ela, né? Tipo, porque ela tava freneticamente num outro ritmo, né? É. E é ritmo, fiquei com essa palavra Gabi, na não tá cabeça. dando para te escutar. Tá, eu vi que a Gabi começou a falar Ah, ali. tá. A questão do ritmo, acho que é exatamente isso que ele também trouxe para ela, né? Olha só, ele tinha um ritmo muito diferente do dela, e o quanto ele estar próximo dela também ajudou com que ela daqui a pouco desse uma desacelerada e observasse mais as coisas. Tipo, ele conseguiu. Aliás, ela precisou diminuir o ritmo para que os dois se acompanhassem, vamos dizer assim, né? Essa Exatamente. sensação que eu tive, assim, né? Uhum, uhum. Eu tenho a impressão, Gurias, que ele é um cara muito habilidoso no filme, né? Porque ele fez com que ela percebesse coisas que ela precisava de fato olhar, mas ele não chegou e disse: Olha só, Não, seria, Olha né? Olha isso, só, né? deixa eu te dizer. Uhum. Tu precisa dar mais valor pros seus funcionários. Tu precisa cuidar, porque tu não tá nem comendo. Ele não Olha, foi cobrar ela. Não. não. Ele foi, por isso que eu digo, ele foi muito habilidoso, mas ele trouxe sutil. as Uhum, coisas que ela precisava. Então, eu concordo perfeito contigo, Evi. Ele trouxe esse desacelerar.
E eu acho Uhum. que, na verdade, fica como algo para ela trabalhar, né? Tanto que ela termina o filme ela fazendo aula com ele ali de Tai Chi, né? Nessa Uhum. ideia. Como que ela pode aprender a desacelerar? Porque, justamente, né? Talvez dos problemas atuais mais frequentes é essa aceleração, essa rapidez, esse fazer tudo ao mesmo tempo, essa produtividade Tanto que a tóxica, né? assistente dela era tal qual ela, né? Então, aquela pilha de coisas em cima da Uhum. mesa, né? Não É. sabia bem onde é que estavam as coisas, né? Então, talvez E, seja e uma eu, própria geração. Aí a gente volta para aquela é, Isso, diferença então, das do gerações. descartar. o Tem descartar, que então o ser É. desacelerar foi, multitarefas, né? Pode foi, falar. acho que a primeira habilidade que ele trouxe pra ela, né? Que talvez a gente possa pegar aqui pela ideia da consciência plena, né? Dela observar o que ela estava fazendo, reduzir. E ele não fez isso de forma pedindo, ele fez isso acompanhando ela. Segundo ponto, acho que ele ajudou ela a valorizar as outras pessoas, porque nessa loucura ela não parava pra valorizar, de fato. E, obviamente, mostra também a sobrecarga que ela tinha também por talvez não delegar as coisas de forma mais organizada. Que também é uma coisa que acontece, né? Com quem tá na Uhum. corrida, a gente pensa que tem que fazer tudo, a gente não delega. A desorganização é uma outra coisa, e aí é um ciclo que só vai. Ainda mais Então numa ele também empresa traz essa como a ideia. dela, que cresceu muito rápido, né? Isso. Não dá Então ele tempo nem também de traz treinar, né? a metáfora ali de quando ele ajeita aquela mesa, né? Ele organiza, né? E aí dá aquele Uhum. alívio. Que era algo que daqui a pouco, né, é simples, mas não estava sendo feito, e aquilo estava virando uma bola de neve. E ela estava se comprometendo em arrumar aquilo. É. E interessante que tu falou assim, valorizar os outros, mas ele também ajudou ela a valorizar ela Esse era o meu mesma, terceiro a ponto, se né? valorizar. Essa era a terceira É, habilidade. é, Ele... porque por mais que ela fizesse tudo e ela assumisse tudo, Isso. ela tinha muita dificuldade também de reconhecer essas conquistas e tudo que ela estava fazendo, a importância dela também. Isso, e aí É. eu acho que é exatamente. E daí acho que essa é uma cena bem legal ali quando eles estão conversando lá depois no hotel, né? E daí quando ele diz que viu ela dobrando a roupa, do quanto que ele entendeu a motivação daquele negócio, do quanto só ela iria entender e se doar pro negócio daquela maneira. Então ela faz. Olha tudo que tu criou, olha quantas pessoas, sei lá, 200 e tantas, né? Uhum. Então ele nomeia pra ela, tu tá entendendo que tudo isso que tu já fez, né? Eu sei que ainda tem coisas, eu sei que tu te cobra, mas olha só tudo que tu criou, né? Que tu sonhou e que tá aqui. E aí dá pra ver que ela se conecta, né? Então acho que é uma habilidade que a gente também precisa desenvolver muito, essa Sem de se Muito. dúvida. valorizar, né? Mas tu Uhum. sabe que eu fiquei te escutando, Gabi. Eu acho que exatamente foi o que mais me tocou no filme foi essa sutileza de que não foi tu ver. Ele era observador, mas ele não era invasivo de chegar e falar as coisas. Era pela forma dele ser. Né, Uhum. de como ele realmente estava sendo e vivendo ali dentro, que ele passava isso para ela, que ele passava o exemplo, e é o que a gente fala muito aqui da aprendizagem, se dar muito mais pelo exemplo do que pelo que as pessoas vêm trazer, né? Racionalmente dizer. E era ele tem poucas falas que ele realmente diz alguma coisa assim. Ele fala uma hora assim, vai dormir, né? Não, alguma coisinha, mas Muito era muito pontual, né? simplesmente pela presença dele, pelo como ele estava sendo, pelo olhar, pela forma dele agir com as Uhum. pessoas, né? Eu acho que isso foi o que eu achei de mais sensível, né? No filme, assim, muito sutil a forma que isso foi feito, né? E ele vai conquistando mesmo pessoas muito diferentes dele, né? Se a gente for olhar os colegas ali, depois eles começam tudo a andar junto com ele, né? Pela autenticidade dele, por quem ele era. Ele não precisou, então eu preciso, sei lá, falar gírias, ou preciso me vestir como Exato. eles para pertencer. Não, né? Ele E, conquista, inclusive, ser útil para essa geração, ensinar é, coisas para eles, né? né? Ele Eles pediram precisava. exemplo, né? Eles perguntaram como é que é. Lembra eles perguntando, até tu faz a barba todo dia? Como é que é tu que tem experiência? Me dá dica aqui para o que eu tenho que fazer para chegar na guria lá na outra. Então, assim, ele também não foi só útil para o trabalho, é isso que eu digo assim, ele foi útil para as pessoas, né? Uhum, E teve uma troca é, ali. Ele aprendeu e as pessoas aprenderam com ele, é, né? é.
Aí, uma coisa que eu fiquei pensando, né, na assistente, agora me veio na mente, né, o medo de ser, e aí pensando até na própria cobrança que a gente vê ali, né, na Jules, que é a dona da empresa, nessa assistente também, nessa multitarefas, esse fazer muito, então uma autocobrança também muito grande. E o que pareceu ali na assistente mais pra frente do filme, um medo de ser substituída, né? Vocês perceberam isso? Ali Sim, quando, porque ela não se sentia valorizada. justamente, né? Mas o É. quanto daqui a pouco a gente pode estar se colocando nessa cobrança excessiva de fazer milhares de coisas, de chegar na empresa às 7 da manhã e sair às 11 da noite, como era o caso dela, Uhum, por medo de ser substituída, né? uhum, Que armadilha, né? Que armadilha é essa? Porque será que é isso que vai fazer tu ser valorizado? uhum, Né? uhum. Não sei se o que Sim, vocês pensam. eu acho assim, claro, é claro que é difícil, todo mundo gosta de ser valorizado, né, guria? Se tu Uhum. tá trabalhando, de ter o reconhecimento do que tu tá fazendo, isso é muito importante. Eu acho que é difícil, a gente falou dessa habilidade dele, que ele teve de persistir, mas tu ter um funcionamento onde o outro tá sempre, não estar te enxergando, é realmente difícil. Eu acho que é bem fácil entrar nesse looping que ela E tava, fazer, é, né? Uhum. porque parecia assim, ó, não, é mais ou menos o que ela disse assim, ó, não tem formas dela me enxergar e ver o meu valor. Eu posso ficar, seja o que eu fizer, ela não viu o meu valor e ela tá olhando o valor em ti. Como isso? Como que tu conseguiu fazer ela te enxergar? Mais ou menos era isso que ela estava dizendo ali, né? Então, eu acho que também tem situações que é importante a gente ver, da gente tentar desgrudar e fazer, bom, o que eu acredito que deve ser feito nesse trabalho, independente se o meu chefe me aprova ou não, me valoriza ou não, mas que realmente é muito difícil a gente ficar num ambiente assim, né, Que a gente não Gurias? é valorizado, né? É bem É. difícil. Mas é algo que realmente está Que fora do nosso acontece. controle, né? Por Nossa, isso que eu falo acontece dela muito. buscar dentro dela, assim, né? O que eu tô fazendo aqui? Qual é o meu papel? Qual é o sentido desse trabalho para mim? Mas que realmente se torna um ambiente hostil de se trabalhar é difícil. Eu entendo, acho assim, não, ali mostra muito como é que era o nome dela? Não me lembro da estagiária, não é a Eu não estagiária lembro da. da assistente, eu não lembro o nome dela, não. Sim, mas eu acho que era algo que não era só dela ali dentro, né? Mas, gurias, eu acho que a Eva trouxe um ponto interessante do tipo, não, ok, eu acho que tem esse fator externo legal aí da gente ver quando não tem esse reconhecimento externo. Mas assim, também fico me perguntando aqui, né? Será que também não, a gente não tá numa geração, inclusive, que se preocupa muito com o que o outro vai pensar, que espera muito essa gratificação? E isso nem sempre vem, e mais, né? Acho Aham. que entra nessa ideia de, então se eu produzir mais, se eu passar do meu limite, se eu der meu sangue, isso vai fazer com que eu seja valorizada, Como né? se Então, que tivesse na baita nossa mão isso, armadilha. né? É uma baita Quando, armadilha, sem quando na dúvida. verdade, assim, acho que mostra, acho que ele, né, o estagiário ali, ele dá esse show no sentido assim, ó, eu faço o que eu sei fazer bem feito, eu me valorizo, e isso é o que mostra o meu valor para os outros. Porque eu tô me respeitando. Mas ao mesmo tempo, ele também ele aceita tudo que lhe é passado, né? Ele assim tem que ficar até o horário? Fica. Vai É fazer verdade, isso? é Vou. verdade. Ele também acabou também É, cedendo muito nesse sentido, porque ele podia, digamos. sim, É. mas eu não tenho a sensação de que ele passou do limite dele, ou que ele É. fez, sabe? Não, também acho que não. Eu acho Não que se Né? sentiu essa é a diferença. desrespeitado por Essa é a isso. diferença na minha Não é visão, que não é tenha uma trabalhar. regra de que ninguém pode trabalhar das 7 às 11. Tem que ver o que funciona Exato. para ti, o que é o teu Isso. limite de respeito, né, consigo mesmo. Acho que esse é o Uhum. ponto. E Ali na eu. assistente, tu vê que ela tá num esgotamento mesmo. É, Muito. e ali, gurias, eu percebi que, além, claro, dele não ter passado, né, do limite dele como assistente, dava para ver que era muito baseado nos valores dele, assim, o que que para ele é ser ético no trabalho. Tem uma hora até que ele fala, o outro pergunta, tu não vai embora? Ele diz, não, a minha chefe ainda tá aqui, então eu ainda vou ficar aqui. Mas não é no sentido de querer provar alguma coisa, ele entende que Sim, é um dele não tá respeito com a chefe. esperando essa aprovação que era como Exatamente.
ela gente. estava, né? Exato, Isso, por isso que eu exatamente. falei que o problema é essa armadilha do querer que o Exato. outro diga, olha que legal o teu trabalho. Ele, Sem em um dúvida. momento, e eu acho que isso é legal, ele construiu, gurias, a própria relação que vocês estavam falando ali dentro, que ele foi bem acolhido, eu fiquei pensando, sim, mas ele fez um baita movimento para ser acolhido. Ele fez um baita movimento conversando, falando com as pessoas, se aproximando, sendo gentil. Ok, ele foi tendo um Sim. feedback legal, mas não foi ele ficando ali imaginando o que pensariam dele, ou quieto, ou se excluindo, né? Com Que eu acho que certeza. muitas vezes a gente acaba tão Só atento ao esperando que que o o outro outro venha, né? faça e perdendo a oportunidade de fazer, sabe? Eu vejo bastante isso na clínica, Não, assim. acho que faz muito sentido. Muitas vezes as coisas acontecem também como resposta à nossa postura, né? Uhum. Ele verdade. foi se fazendo ser importante, ele arrumou a mesa, todo mundo aplaudiu porque ele foi lá e arrumou a mesa. Ninguém Ele foi pediu para ele arrumar, né? Claro. Ele deu um conselho pro outro cara, o conselho deu certo, eles vibraram juntos. Então percebe, tem uma reciprocidade, né? Não foi ele lá quieto, todo mundo, nossa, como tu é um cara legal. Que às vezes eu acho que é essa fantasia, né? Ah, eu vou chegar e Tenho que agradar a todos, tenho, né, Ou que sem eu ser fazer querido por nada, todo todos. mundo vai dizer seja bem-vindo, vai me abraçar, vai me acolher. Não. Eu quis trazer um olhar, né, gurias, no sentido de assim, ó, até como, né, a nossa experiência dentro, né, dessa realidade também, às vezes, tem pacientes que trazem muito essa questão, assim, do ambiente que se trabalha, ser um ambiente, às vezes, muito hostil, sim, Sim. e que a gente também pode fazer escolhas, né, seja a escolha de tentar, me diferenciar, e se esse trabalho é importante para mim, eu vou ficar aqui. E aí a gente já pode depois até migrar para o assunto da relação, que eu acho que tem muito a ver também Sim. com isso, né? Mas de que sim, às vezes a gente também vai estar num ambiente que a gente está buscando algo e a gente quer a reciprocidade. Daí eu não acho que é uma questão de uma busca apenas né, da aceitação e de fazer tudo pelo outro, mas de um reconhecimento. troca. Quem não quer ser, né? Isso às vezes é um papel importante no teu trabalho, tu ter o reconhecimento, e que às vezes tu não vai achar em algum lugar, não vai, e que daí tu também tem que saber fazer a escolha se tu vai querer permanecer ali ou não, né? Às vezes existem ambientes que realmente são complicados, não vão mudar, tem as questões institucionais, mas a gente vive, eu concordo que a gente vive numa geração onde tudo se torna muito descartável e nada se tolera, né? Então a gente também, ou tu tem que fazer, Você ou tu te responsabiliza dedica só o demais, outro, né? Também. ou tu assume tudo e busca tudo e não tem limites nessa questão de horário, disso eu tenho que fazer porque eu tenho que ser aceito aqui, eu tenho que ser valorizado, ou tu também não quer fazer nada, porque, né, tipo, acho que fica muito 880, assim, né? Faz sentido. Uhum. Então vamos migrar lá para o Vamos assunto ligar lá. que tem muito a ver, né, com esses limites, que, bem, essa cobrança e essa forma da Jules trabalhar, né, se empenhar, investir ali no negócio dela, mostra muito ela o tempo todo, então, trabalhando, o tempo todo envolvida com o trabalho. Inclusive andando de bicicleta ali dentro do trabalho, enquanto trabalhava para fazer Para não perder tempo. para não perder tempo. É essa frase que eles usam, né? Tipo, para não perder tempo, já dá para imaginar que algum reflexo lá na relação dela com o marido vai ter, Familiar. né? Uhum. Marido e com a filha, né? E De com a alguma forma. filha, porque Uhum. daí, então o marido decide ele largar o emprego e ser um pai que fica em casa em tempo integral, cuidando da filha, dando conta, cuidando, né, da casa e tudo, para que ela então tenha essa liberdade de trabalhar, de investir ali na empresa dela. E bem, parece uma família muito feliz, muito maravilhosa, né? E linda, aquela filha linda, né? Mas eu não sei como é que foi a sensação de vocês logo que vêm ali os dois juntos, mas eu já fico com uma sensação de distanciamento entre eles, assim, uma dificuldade, ela muitas vezes nem ouvia o que ele estava falando, né? Uhum. Então, pô, tem alguma coisa. Ele era muito afetivo com ela, até parecia assim, porém dava para ver que tinha alguma coisa ali no meio. Pelo menos fiquei com essa sensação. Não sei se
claro, eu assisti de novo agora, recentemente, então não sei se é porque eu já sabia da história que eu fiquei mais com essa sensação, não lembro como é que foi para mim lá na primeira vez. E aí, bem, acontece lá do Ben descobrir que ele tá traindo ela, né? Aqui eu não lembro o nome do marido dela, mas então que ela tá sendo traída pelo marido. Enfim, gurias, que difícil isso, né? E ela já sabia, né? Então aparece lá depois. Eu acho que primeira coisa, né? Que difícil pro Ben saber daqui. Meu Deus! Eu achei que ele ia entrar na casa e ia dar na cara do cara. Não, a sorte foi que ela trouxe o assunto, porque ele estava engasgado Ele com não conseguia aquilo, né, olhar pra gurias? ela. Não conseguia. Não, daí Mas tu que vê, difícil, né? Até né? essa própria questão dela saber, né, gurias, o quanto tem a ver com esse funcionamento deles ali, né? Do evitar, do não falar. Tipo, é um Tá, problema que eu preciso exatamente. resolver, mas não tenho tempo pra isso. Ela Perfeito. fala com todas as letras. Eu não consigo lidar com isso agora. Eu sei disso, mas eu não consigo lidar com isso agora. E é muito interessante que dá para ver bem o padrão ansioso dela também nessa conversa que ela tem, né, junto com o Ben, que ela já fica pensando no que vai acontecer se ela se separar para quando ela morrer. Ela já fica Morrer Exato. sozinha, vai ser milhões enterrada de fases. sozinha. Sozinha. Bah, perfeito. Mas Hum. é isso, né? Tá pensando lá na catástrofe, mas não tá olhando pro agora, porque tá acontecendo pro distanciamento do casal. E o que eu achei muito legal na conversa é que, em momento algum do diálogo ali entre os dois, ele diz pra ela o que fazer, né? Do tipo, Isso. tu tem que terminar o teu relacionamento, ou coisas do tipo. Ele acolhe ela, ele ouve ela, ele percebe o rumo, né, que os pensamentos dela estão tomando, que é não vou fazer nada porque simplesmente eu não consigo lidar com isso. E ele só chama ela para reflexão de que, bom, ela vai ter que olhar, né, para isso de alguma forma. Mas eu achei muito legal, assim, essa conversa. Porque o que normalmente, até em filmes, o que a gente espera, assim, né, gurias? Ele com esse olhar mais paternal, vai então, né? Até como a Ivy falou, achei que ele ia dar na cara do cara, né? Não, ele super acolhe ela, dá pra ver que ele discorda, né, do ponto de vista dela, mas acolhendo e tudo mais e trazendo ela pra reflexão, né? Sim, trazendo ela para reflexão e ajudando ela a não pegar o que não era dela ali, né? Isso, Que não era aquela Pegar essa culpa e a culpa. responsabilidade de não, eu sou ausente, eu não tô ali, e ele me traiu porque a culpa é minha, né? Ela não falou isso com todas as letras, mas era o que ela estava sentindo. Responsável, né? Pelo rumo Exato. do Mas aí que relacionamento. tá, né? Eu acho que essa é uma pauta legal, porque é do tipo, claro que cada um vai ter a sua Com responsabilidade. certeza. Ela vai precisar olhar para o que ela faz na relação, que Claro, provavelmente também dá margem, né, dessa consequência. Então, assim, ela parece, né, sempre aérea, ela tá sempre pensando em outra coisa, ela parece que tem pouco tempo, tanto que ela fala uma vez para ele, eu achei bem importante essa frase. Ai, a gente não tem tempo juntos acordados. que ela chega e fala, a gente E eu acho precisa de um tempo essa E acordado parte eu ela achei fala, tão importante. tempo acordado, e uma outra fala que saudade de ter conversa de De dois adulto. adultos, É. né? De conversa de adulto, né? De, É. enfim, não, filho, Não tá trabalho, com conversa de criança, adulto. exato, exato. Então, assim, ela vai se dando conta de que tem comportamentos dela que realmente precisariam mudar. Tanto que eu acho que daí vem até a própria ideia também dela Do delegar CEO, algo, né? do CEO. Mas é óbvio que isso não diminui e nem de nenhuma maneira interfere na responsabilidade que ele tem do que ele fez com isso. Porque parece que ele também Claro. não trouxe pra ela o quanto ele tava se sentindo, sei lá, sozinho, o quanto tava pesado pra ele, ou quanto ele tava se sentindo não visto. Não, ele só lidou com isso, né, traindo. Uhum. Então, os dois têm que se Com responsabilizar ali pelas certeza. escolhas, né, gurias? Eu Não, acho com que certeza. responsabilizar é diferente de justificar. É Acho que exato. esse é um ponto bem Concordo. importante. Não é que as atitudes dela, a forma dela levar o casamento justifique a escolha dele de traí-la. Mas, Não, né, e cada um tem a sua a responsabilidade gente no só andamento. pode se responsabilizar pelo que a gente faz, não pela atitude do outro. Então, assim, ela poderia se responsabilizar pela ausência dela, pela falta de atenção dela ali. Isso sim, mas pelo que ele fez foi uma escolha dele, né? Exato. Como a Gabi estava dizendo. Então, assim, a gente tem que olhar a nossa parte, relação sempre é 50%, 50%, né? Mas eu acho que para ela estava pegando 100% para ela, digamos assim, disso, né? E até por isso ela estava
engolindo aquilo. Ela sabia e estava com aquilo ali, tipo, nem se sentindo no direito de trazer, de falar, de cobrar, de brigar, pelos medos dela também, claro, de ficar sozinha, que ela trouxe, do que vai ser, ninguém vai me querer, eu não sou uma pessoa fácil, como ela diz, né? Mas também por não se sentir, eu acho que no direito, né? Dela também reivindicar algo nesse sentido, né? E acho que como ela acabou pegando, né, erroneamente essa culpa toda para ela, ela foi encontrar uma forma de resolver esse problema, né? E a ideia do CEO, né, Gurias, não partiu dela, né? Não. Partiu ali da equipe, Não. ela não Dos gostou investidores, inicialmente. né? Uhum. Os investidores achavam que era melhor ter alguém, né, para meio que ser chefe dela, para ela tocar outras coisas. No começo ela fica resistente e depois, com essa situação, ela acha que isso pode ser uma solução. Ok, então se eu tiver um CEO, eu não vou precisar ficar tanto no trabalho e aí, entre aspas, né, está resolvida a situação então da traição, porque aí eu vou ter tempo para o meu casamento, porque aí as coisas vão mudar, né? Então ela, no momento que ela pega essa culpa, entre aspas, né, para ela também tenta uma forma de resolver, né, aquilo. Uhum. Mas tem alguém que diz ou ela que, tipo, não é o CEO que vai resolver o problema da relação. Não, o Ben fala Não para lembro. ela Ele isso. fala, Não lembro Ele quem fala fala. isso. O CEO não vai resolver. Não, ele fala para ela e fala para ele, pro marido. Fala Lembra pra que o marido ele. Fala pergunta pros do dois. que ele acha dessa ideia? Ah, isso! Ele dá essa né? largada. E aí ele isso. fala que tu tem que pensar no que faz ela feliz. Ele fala alguma coisa É. assim. Tanto que Independente. termina ele falando isso pra ela. Eu não quero que tu faça isso só por mim, eu quero que tu faça pra que tu seja feliz, né? Uhum. Não, eu acho que também a própria ideia do CEO me deu a sensação no início, quando veio, que provavelmente até como ela estava nesse ciclo, né, automático de sobrecarga, de fazendo muitas coisas, de que talvez até o próprio rendimento dela, enquanto CEO, não estava tão bom. É possível. Porque é uma das Uhum. consequências que acontece quando a gente tá nesse ciclo de sobrecarga, né? Uhum. E claro, o casamento era mais uma das consequências. Com Porque, certeza. gente, a fatura do cartão vai chegar uma hora, né? Não tem Não como. tem como Sim. equilibrar todos os pratos, tá? Não É. tem. Fale, Pode falar. fale. Não, vai lá, Não, Sandra. eu ia falar que daí entra também dentro dessa temática a questão, né, do cultural ali, né, dos papéis, quem tem, como é que era para ela também lidar com essa mudança de papéis ali, que normalmente Pros dois, é o né? esperado, né, para os dois, mas eu falo assim do julgamento também que ela se sentia dessas outras mães da escola, dela não poder estar presente, esse pai, então tem uma supervalorização desse pai por estar fazendo esse papel e uma desvalorização dela por não estar podendo estar presente nas coisas da filha, né? Sim. E aí é uma questão bem, né, social e cultural, que eu acho que é muito difícil, né, descolar uma coisa da Acho que outra. sim. E ela, sim, ela se sentia julgada, e, gente, eu fiquei pensando, né, ele traiu ela ainda com uma dessas mães aí da escola, né, então aí, e aí também eu fiquei pensando assim, o quanto essa mãe tinha supervalorizado ele, sabe, tipo, ai, que paizão maravilhoso, sim, ele era um paizão maravilhoso, né, mas parece que para tu ter um paizão maravilhoso, tu tem que ter uma mãe ausente, sabe, de alguma forma, assim, que tá no outro lado. Então, assim, eu achei ótimo que o Ben trouxe aquela fala quando leva a menininha no aniversário, né? Lembra que ele valoriza ela ali, tipo, olha só, tem uma de vocês lá fora aí, ó, né, batalhando. Sim, para as mães, né? É verdade. Exato, né? Eu acho que Ainda é um realmente... preconceito, acho que é enfim, papel de gênero aí que a gente precisa dar conta de tá? tudo. Tu até pode ser, né, Gabi, uma ótima empresária de sucesso, mas tu tem que dar conta também de tudo. Mas eu acho que o filme tenta fazer justamente essa pontuação do tipo, qual é o problema, né, do gênero ser diferente? Como é difícil ainda, mas ao mesmo tempo, por que ela é menos só porque ela não tá Exato. junto nas reuniões? E claro, eu acho que tem uma coisa cultural também, tá? Eu já li algumas coisas disso. Eu acho que nos Estados Unidos essa coisa da culpa materna diz que ela é maior, porque tem muito dessas competições. Eu acho que não é tanto o cenário brasileiro, tá? Eu Não acho que sei, elas têm também mais a cultura de deixar de trabalhar para ficar com os E filhos. eu acho que tem alguma porque coisa... aqui a gente não tem essa cultura de ter babá, né, gurias, aqui. Isso,
Eu sinto Então, que é as diferente. crianças saem cedo da escola, é difícil, né? Eu vivendo aqui, eu me pergunto como é que eles fazem, né? Exato, porque aqui, por exemplo, claro que acho que também tem muito da nossa cabeça, né? A culpa materna, eu acho que é muito fácil chegar, muitas vezes, com julgamentos que a gente se faz. Mas quando eu partilho, por exemplo, com outras mães que trabalham, é do tipo, nossa, é impossível. Jura que eu vou cozinhar, vou fazer o que tem, porque é difícil, porque dá conta, é complicado, a Mas gente... lá não Eu tem uma sinto menos competição julgamentos. bem Mas, grande. Gabi, mas tu sabe o que eu acho Julgamento. que é a grande diferença? Assim, ó, é que ali no caso dela, exatamente por aqui não ter uma cultura de se ter uma rede de apoio, assim, funcional nesse sentido, de ter babá, empregada, o pai ficou com isso. Então, acho que aí é que ficava a grande diferença, porque se fosse a história dela, a mesma história, e ele seguisse trabalhando também, e essa criança tivesse mais com, né, ou avós, ou babá, alguém que tivesse, não se teria esse julgamento tão grande. Eu acho que o julgamento vem junto, é a questão desse pai abrir mão, É dobrado, né? né? Então, assim, fica. É isso que eu falo, que eu acho que também existe porque não é uma coisa que se costuma ver, então, tipo, uma supervalorização, que não acontece quando a mãe decide abrir mão, né? Hum, Eu vou decidir abrir mão e cuidar da minha filha, não tem essa mega valorização que tem quando um pai decide fazer isso, hum, né? é, Seja aqui ou em qualquer lugar do em qualquer mundo, né? lugar. Porque é Então, o comum, assim, né? É o mais comum. é. Uhum. E eu acho ali que mostra também, assim, foi uma escolha dele, porque condições financeiras, por mais que não seja um hábito aqui de ter outra também recurso para alguém cuidar da filha, eles poderiam ter. Ele quis também ficar nesse papel. E eu acho que isso ela deixa claro, né? Ele escolheu, nunca se pediu, né? Nem ela pediu para ele, nem ele pediu para ela abrir mão da carreira dela, desse crescimento que ela estava tendo, né? Só que foi uma escolha que ele também se viu já não tão satisfeito dentro dessa escolha em algum momento, né? Ele fala uma hora quando eles estão na cama, lembra? Eu tô cansando, eu tô precisando de um tempo para mim também, né? Então, eu acho que, na verdade, Gurias, eu acho que é a busca do equilíbrio a grande questão, né? Porque se ele também conseguisse encontrar e ser o pai presente que ele gostaria de ser e resgatar também essa vida profissional que, de repente, foi muito importante para ele, eu acho que ambos estavam nos extremos, né? Ela era a provedora, a empresária, e ele era o dono de casa e a parte afetiva ali da família. Não estavam balançando esses papéis aí, né? E eu acho que uma hora isso, a conta chega realmente, porque quando a gente abre mão de coisas importantes, uma hora isso vai gritar, Eu né? tava pensando que a gente estava falando antes de limites como funcionários, mas entender também esse limite como empresária, empreendedor, né? Como é mais difícil ainda, né? Equilibrar as Aham. coisas, porque isso muitas vezes significa abrir mão de, de uma aceleração no teu crescimento, Uhum. significa daqui a pouco estagnar, né? Porque é isso, né? Tu estar ali com uma empresa nova, né? Recebendo investimentos de fora, quanto mais tu fizer, mais tu pega a onda ali e cresce, né? Só que É. isso tem um custo, né? Isso tem um Tudo, custo. Então, é tudo muito tem, né? estar A gente tem que disposto. escolher o que a gente está disposto a pagar por isso, né? Exato, estar disposto. Ou eu estou disposto, de repente, a realmente arriscar o meu casamento, a harmonia da minha família. Não que só isso vá significar harmonia familiar, mas eu posso estar botando em risco esse relacionamento aqui para ver a minha empresa crescer e investir nela e botar ali todo o meu suor nela. Ou eu vou estar disposta a, de repente, crescer mais lentamente, não Uhum. expandir tanto, porque, bem, a minha família também é muito importante para mim e eu quero esse espaço Uhum. para ela. É uma É, decisão difícil, É, não é e eu fácil. acho que fora as questões individuais, tem a questão do casal, do acordo do casal, porque às vezes é um momento, né? Estamos no momento, eu vou mais ter que investir aqui, tu dá conta dessa outra parte agora, depois a gente revê isso, e eu acho que foi o que eles tiveram que meio que fazer à força, porque
foi meio que uma explosão a ascensão dela e da empresa, né, gurias? Foi uma coisa muito rápida. Então, assim, foi aquilo de não parar para pensar, para poder reavaliar isso. Então, a crise veio trazer essa parada obrigatória. Agora tem que parar, né? E Vamos aí parar e vamos ver. vem um grande problema também do automatismo, né? Quando a gente não para refletir como que eu quero levar as coisas. Não, eu só tô indo. E aí a gente vai muito por regras pré-estabelecidas. Não, tu tem que Exato. investir. Não tem escolha. Perfeito. Tu tem que investir. Será? Será que isso tá de acordo com a vida que eu quero ter? Será? Não que eu não queira ter sucesso profissional, mas, bem, será que é isso que faz sentido Que de faz fato para sentido. mim? Exato. Né? E às vezes a gente cai nisso, né, gurias? Porque a gente tá aqui falando, né, Sem da dúvida. geração. Total. A gente tá muito numa época de produza, e às vezes muito num automatismo, né? De Total. nem se perguntar, "Tá, mas faz sentido para mim?" Essas multitarefas, esse tá sempre investindo, sempre produzindo, sempre com metas, né? Será? Eu me vejo já no momento, eu acho que quando a Alice nasceu, eu me questionei muito isso, né, gurias, do que a importância disso que ia ter na minha vida, e o quanto eu queria me dedicar a isso. E mudou a minha vida profissional de lá para cá, mudou. E claro que às vezes eu me questiono, poxa, eu podia também estar investindo mais na minha vida profissional, mas ao mesmo tempo eu penso, eu não quero. Hoje, para mim, eu estou investindo nas duas coisas, da forma que dá nas duas, né? Entende? Assim, eu não estou melhor que abrindo dá, né? mão. Eu não estou abrindo mão, mas assim, eu não quero mais atender aquela quantidade de paciente para poder e não ficar com ela, entende? Então, assim, eu acho que isso é um período, enquanto ela é menor, pode ser que isso mude daqui a pouco, né? Mas eu acho que exatamente a gente estar em paz com essa escolha, porque tudo são escolhas e consequências, não adianta. E outra, né, Sabra, também com o que é possível, né? Daqui a pouco a gente pode, às vezes, querer isso e não poder isso. Então, acho que essa paz Exatamente. também vem desse lugar, Com né? De encontrar certeza. Da o que que aceitação, né? Aham. que nem tudo que a gente quer vai ser o que... Enfim, Daqui a mas pouco, eu gostaria essa de frase. parar de trabalhar. Até fiquei lembrando da Rafa, que não tá aqui, né? Aham, exatamente. Escolheu, né, ficar aí esse tempo só sendo mãe, né? Às vezes, talvez é o meu objetivo, eu quero não trabalhar, eu quero dar atenção só para essa parte da minha vida, mas eu não tenho como, eu tenho que sustentar também a minha família, né? Muitas vezes, ou eu tenho que Exato. complementar a renda. Às vezes tu não tem essa escolha, né? E a gente encontra a paz, assim, de que sim, mas eu estou fazendo, como a Gabi falou, é o possível e é o... não Mas sei, né, ainda gurias? Eu que acho assim, a gente... independente da escolha, eu tô falando assim, eu tive escolha. Isso. Mas igual, tem o outro lado, assim, de que não é fácil igual fazer essa escolha, entende? Mas Eu tô Sabra, eu acho abrindo que, mão de coisas no momento que eu claro, faço essa escolha. e eu acho que independente da escolha em si, é do tipo, quanto que a gente consegue valorizar o que a gente fez e não só olhar para aquilo que a gente não fez, sabe? Eu acho que vai muito desse funcionamento de, né, que sai só dessa cobrança do tipo, tá, mas olha só, isso aqui tá acontecendo, isso aqui tá legal. Isso tu tá dando exato. conta, né? Ou o que que eu posso fazer para desenvolver para que no futuro seja diferente, até às vezes, né? Esse pode ser um grande caminho. E às vezes não é grandes escolhas, assim como vou continuar trabalhando ou vou cuidar dos filhos, né? Que acho que é uma escolha maior, assim, mas às vezes são escolhas pequenas no dia a dia que sim a gente tem possibilidade, tipo, tá, eu vou, sei lá, vou fazer exercício físico, que a Sabrina estava falando antes, ou vou dormir uma horinha a mais. Às vezes são pequenas escolhas e não tem certo e errado, é o que faz sentido para ti. E dentro da tua possibilidade de escolha, né? Aquilo E isso pode mudar, né? pode E mudar, muda. exato. Muito bem, gurias. Foi um Tá, prazer. eu sei que nós estamos no nosso horário, mas eu não posso deixar de falar uma coisa, gurias, que nós não vamos nos aprofundar, até porque não temos tempo, mas eu fiquei pensando muito assim, a gente falou muito do funcionamento dela. E o que isso tem a ver com a relação que ela tinha com a mãe dela também. Nossa, tensa, Né? Porque total. mostra ali o quanto, assim, porque era uma relação muito, nunca era boa o né? suficiente. Muito Ela- exigente Ah. e era atropelante aquela relação, né? Muito, que ela falava assim, como é que tu diz eu te amo? E a pessoa fala, tudo bem, Tá. tipo, o quê, tá?
né? Então, O quanto assim, essa cobrança dela com ela mesma vem muito disso, né? Dessa exatamente. busca por, né? Exatamente. Olha para mim, né? É, Olha pra mim. não dá para deixar passar em branco isso. Não, faz muito sentido. Tudo começa na nossa história, né, gurias? A gente já É. falou várias vezes aqui, quando a gente falava sobre This Is Us, né? A gente falou bastante disso. Mas bem, que filme maravilhoso. Se você Ai, ouviu lindo. até aqui no final Maravilhoso. e não assistiu, agora vai lá assistir. Teve um monte de spoiler, obviamente, mas Claro. nada que tire o prazer de assistir esse filme, porque a gente assistiu de Uhum. novo e super adorou, se emocionou, riu, né? Então é muito maravilhoso. É um filme de ver mais de uma vez, com certeza. Com Vamos falar certeza. nossos Instagrams, gurias? Sabrina. Vamos. Vamos Sabrina começar a partir- PW. Sabrina PW, Gabi, Gabi Damasceno.psi. Acho que é Lívia. isso. Gosto da gente conferindo os próprios arrobas, né? Estou indo Lívia confirmar. Lívia Oliveira, ponto psicóloga. E @eveline.psi e @underline psicando. E assim a gente vai acolhendo também as reflexões de vocês, né? As sugestões de vocês de filmes, né? Então tá. Isso aí. Foi um prazer mais Maravilha. uma vez estar com vocês. Um beijo. Muito beijo. Beijos. Tchau, Beijo. tchau.